Control program confirmed. Vivemos num mundo pleno de cores, pigmentos, corantes, tintas, matizes, tons. Envolvemos-nos em cor. Somos animados, seduzidos, tentados, tomados e consolados pela cor. A cor afeta as nossas emoções e a nossa psicologia de formas profundas. Sem palavras, apenas sensação pura. No entanto, este efeito aparentemente mágico, mais intuitivo que racional, é fundamentalmente o resultado de um processo físico profundamente enraizado na evolução. Muitos dos animais com os quais partilhamos o mundo evoluíram para ver a cor de formas muito diferentes da nossa. A questão é, como é que a percepção da cor vai evoluir no futuro? Neste episódio vamos revelar as origens do nosso sentido da cor, explorar o funcionamento da percepção da cor e examinar o milagre da evolução. A ligação entre o olho e o cérebro, que permite a visão a cores. A procura moderna para definir e compreender a cor une muitos campos de estudo. A ciência, as artes, a história, a psicologia, a antropologia. Cada disciplina oferece uma peça do puzzle, uma oportunidade de decifrar o código da cor. Cores, um universo para descobrir. Como percebemos as cores? A história da cor leva-nos até aos princípios do tempo. Vivemos num universo banhado em energia eletromagnética. Ondas de luz, ondas de rádio, micro-ondas, raios-x, raios gama e outras formas de radiação. A manipulação fotográfica e computadorizada destes sinais eletromagnéticos oferece um espetacular vislumbre de nebulosas distantes, plenas de cor. Para um cientista, especialmente para um astrónomo, a cor é algo bem definido. Vemos as cores dos objetos no espaço para aprendermos as suas características físicas, seja de um planeta de Marte, cuja cor vermelha denuncia o facto de ter uma camada de dióxido de ferro na poeira da sua superfície, ou o brilho rosado de uma nuvem de hidrogênio ionizado. O universo está inundado de luz. Mas depois de viajar vastas distâncias, as ondas de luz são tão ténues que a sua cor no espaço não é imediatamente visível a olho nu. A nossa Lua reflete a luz da estrela mais brilhante do nosso céu, o Sol. Mas sem atmosfera, a sua superfície cremosa irradia pouca cor. O planeta Terra é diferente. É vibrante de cores. Respondo sempre de forma emotiva ao azul do céu e ao azul do mar. São cores que me parecem incríveis, no sentido que tento imaginar-me como um ser de outro mundo, talvez de outro planeta, que vem à Terra e vê este magnífico planeta azul. Por que é o céu azul? Através da história tem sido uma questão que ocupou as mentes dos grandes pensadores. Leonardo da Vinci tentou desesperadamente compreender o porquê da cor, porque as coisas são como são, porque o céu é azul, porque as árvores são verdes. Mas não tinha um conhecimento verdadeiro da natureza da cor. No entanto, Da Vinci estava no caminho certo ao explicar a cor do céu. Pensou que o que víamos era o produto de um gás envolvente, iluminado pelo Sol, e que brilhava por esse motivo.
A questão não foi respondida até ao final do século XIX, quando o físico britânico Lord Rayleigh nos apresentou a noção da difusão. A luz difunde-se quando um dos seus corpúsculos vindos do Sol atinge uma partícula de ar na atmosfera terrestre. A luz é então defletida numa direção diferente. Mas a questão-chave é que a luz azul difunde-se mais do que a luz vermelha, o que significa que, quando olhamos para qualquer ponto do céu, vemos luz azul. Por isso, vemos o céu azul. Ao nascer e ao pôr do sol, quando o sol está mais baixo no céu, o azul é iluminado porque a luz tem de percorrer uma distância maior através da atmosfera terrestre. O ciclo do dia está intimamente ligado com a evolução da cultura humana. As civilizações antigas adoravam o sol. Para elas, a luz e Deus eram um só. Durante séculos, o facto de a cor surgir quando a luz passava através do vidro era um milagre. Mas uma importante descoberta está no centro da forma como compreendemos a cor hoje. No século XVII, Isaac Newton brincou com um prisma de vidro e percebeu que, quando a luz vem do Sol atravessa um prisma, é decomposta nas cores do arco-íris: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta. A sua descoberta-chave foi compreender que a luz branca que vinha do céu se compunha destas cores. Não era um atributo de prisma que causava estas cores. A outra metade da sua experiência era recombinar as cores do espectro no sentido inverso do prisma para que formassem luz branca. Isto é a prova de que decompôs a luz nas suas cores constituintes e que a recompôs no ponto de partida. Newton mostrou que os prismas não fazem as cores, apenas as separam. Estabeleceu que as cores são uma propriedade fundamental da luz. Newton inventou uma palavra para descrever a luz do Sol. Essa palavra é espectro. Mas no final do século XIX compreendeu-se que a descoberta de Newton tinha outras consequências. A cor que observamos é apenas uma pequena parte da história. A banda eletromagnética contida num raio de sol inclui comprimentos de onda que não vemos a olho nu. O espectro completo é composto por radiações que variam nas suas frequências e comprimentos de onda, desde as ondas de rádio com quilómetros até às micro-ondas e radiações infravermelhas, que ficam para lá da estreita faixa de luz que observamos, composta por vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e violeta. Para além da nossa percepção, estão também os raios ultravioleta, os raios X e os raios gama, que são invisíveis. O homem é uma pobre criatura sentada num pequeno pedaço de poeira com uma fraca percepção das radiações eletromagnéticas existentes. Assim, há tipos de radiação que não estão ao alcance da nossa visão. O físico pode bem dizer que a cor existe devido aos comprimentos de onda de luz envolvidos. Mas assim como alimenta os nossos olhos, a cor alimenta as nossas emoções. 150 anos depois de Newton, o cientista, filósofo e artista alemão Johann Wolfgang von Goethe encarou as aclamadas revelações de Newton como demasiado clínicas. Para ele, a cor não era simplesmente algo aprisionado na luz branca. Pensou que Newton tinha feito uma espécie de cirurgia da luz. Queria repetir as experiências ao incluir o observador ao olhar para o prisma. Newton tinha estabelecido uma visão objetiva. As cores são uma propriedade da luz. Goethe seguiu a visão subjetiva. As cores são o resultado de uma interpretação do cérebro. A principal contribuição de Goethe na teoria da cor foi estabelecer o elo entre a cor e a alma através do cérebro.
As teorias de Goethe sobre a cor encorajaram os artistas a iniciar uma viagem psicológica que levou eventualmente aos grandes movimentos artísticos do início do século XX. Assim, Goethe abriu o caminho para a Bauhaus, Kandinsky, Paul Klee e as cores de hoje. Com o tempo viemos a descobrir que Goethe e Newton tinham ambos razão. Combinadas, as suas teorias colocaram a ciência no caminho para explorar a relação entre cor e evolução. A visão a cores é uma dádiva da evolução que nos enriquece os sentidos, o espírito e as emoções. Mas a visão a cores não é exclusiva dos seres humanos. Como seres humanos, temos a tendência de olhar para o mundo e considerar que tudo é conforme o vemos, incluindo as cores. Mas apenas conseguimos ver aquilo a que o nosso sistema visual é capaz de captar. De facto, há mais cores do que aquelas que conseguimos ver. Tornou-se claro que alguns animais conseguem ver aquilo que nós não conseguimos. A evolução disponibilizou-lhes partes do espectro que para nós são invisíveis. Muitas aves têm maravilhosas cores ultravioletas nas penas. Foi demonstrado que nas aves os sinais ultravioletas são muito importantes para a corte. O macho que tiver as cores ultravioletas mais brilhantes vai ser preferido em relação ao macho que não tiver essas cores. Tal como as aves, muitos peixes usam comprimentos de onda ultravioleta que estão para lá da nossa capacidade visual. Ninguém sabia o que os peixes dos recifes de coral fazem com a luz ultravioleta, porque muitas pessoas pensavam que a luz ultravioleta não atravessa a água com facilidade. Na verdade, atravessa, especialmente em recifes de coral pouco profundos, onde a maioria dos animais vive entre os 2 e os 10 metros. Há quantidades significativas de luz ultravioleta. A Grande Barreira de Coral da Austrália é o lar de alguns dos peixes mais coloridos do mundo, incluindo o objeto de estudo de Ulli, a castanheta. São uma das maiores famílias de peixes de recifes de coral. Há muitas espécies de castanhetas. Foi Ulli quem descobriu que a castanheta usa desenhos complexos em ultravioletas para comunicar. Agora, quer saber mais sobre a forma como os usam. Neste momento estou especialmente interessada no tipo de desenhos ultravioletas que apresentam, especialmente porque observei ao longo dos anos que cada peixe tem marcas diferentes. Alguns têm uma área de reflexão dos raios ultravioleta maior do que outros, que têm pontos mais pequenos ou mais compridos. O desenho varia bastante de indivíduo para indivíduo. Vamos ver se o desenho facial funciona. Sim, vemos os pontos na região dorsal. A segunda metade de cada escama também reflete a radiação ultravioleta. Ulli descobriu que não há duas castanhetas com as mesmas marcas UV. Ela suspeita que os desenhos são usados para reconhecimento individual, para identificação de parceiros sexuais ou até para marcação de estatuto no seio da comunidade. A sua época de reprodução é entre novembro e fevereiro. Durante esse período há um macho dominante que defende o ninho e uma fêmea dominante que põe a maioria dos ovos. Durante a época de reprodução, o macho e a fêmea dominantes defendem o ninho. Ulli introduz um desconhecido na comunidade de castanhetas. Imediatamente todos os peixes residentes sabem que se trata de um intruso. É um novo peixe, nunca o viram antes. O desconhecido é repelido.
o ninho está seguro. A radiação ultravioleta funciona como uma linguagem secreta. Uma vez que muitos dos predadores não detectam o sinal UV, os peixes podem emitir sinais muito contrastantes uns para os outros, sem atrair atenções indesejadas. Um predador escondido a alguma distância não tem uma imagem clara. Vai ver um peixe algo esbatido. Estas cores UV são fantásticas para a comunicação a curta distância, porque são muito contrastantes e, ao mesmo tempo, bem disfarçadas, uma vez que os predadores não os veem. Foi aqui, nos oceanos, que teve origem a visão a cores dos seres humanos. Tal como aconteceu nos outros órgãos dos sentidos, a primeira etapa da evolução deve corresponder à estrutura simples capaz de detectar a luz. Jay Knight é um cientista da visão na Faculdade de Medicina de Wisconsin. A sua missão é descobrir a cura para deficiências na visão a cores e levou-o a explorar as origens da visão a cores. Penso que a história da visão a cores começa com o primeiro organismo unicelular. Temos de retroceder 4 mil milhões de anos. Posso dizer que a luz é amarela. Vai subir à superfície. Pensamos na visão como a visão de objetos, mas quando apenas havia organismos unicelulares, não havia nada para ver. Não conseguimos vê-los, mas eles estão lá e sabem que mais? A única coisa que conseguem fazer é ver a luz do céu. Muitos organismos unicelulares apresentam as estruturas visuais mais simples da natureza. São chamadas manchas ocelares e contêm fotorreceptores capazes de determinar a direção e a intensidade da luz. As manchas ocelares ajudam estes organismos a encontrar as melhores condições para realizarem a fotossíntese. Havia o oceano. Todos os organismos unicelulares viviam no oceano. E havia o céu e organismos tão pequenos que, mesmo que tivessem um olho sofisticado, não o era o suficiente para se verem uns aos outros. Estes organismos dependiam do Sol para obter energia e tinham uma espécie de molécula primitiva que usavam para a fotossíntese. A meio do dia, para evitar a forte radiação ultravioleta, estes 7 unicelulares descem para maior profundidade. No final do dia, sobem até à superfície para fazer a fotossíntese sob uma luz mais suave. Esta reação à luz deve-se a uma molécula primitiva chamada rodopsina. Mais tarde, essa molécula tornou-se um pigmento sensível à luz que faz parte da estrutura do nosso próprio olho. Começou por ser uma molécula importante na captação da energia do Sol e tornou-se na molécula que usamos para a nossa visão. É este elo direto entre a cor do céu e os ciclos do dia que despoleta as emoções complexas que a cor desperta em nós. As nossas emoções modernas são reações complicadas que temos perante estímulos apropriadas à nossa sobrevivência. O que consideramos agora como emoções é algo que pode derivar de situações muito antigas. São padrões comportamentais importantes para a nossa sobrevivência. Não é de admirar que a nossa visão a cores seja uma parte integrante do nosso ser, porque faz parte de uma herança evolutiva que nos leva a reagir à luz da forma como fazemos. Em 4 mil milhões de anos de evolução, a visão a cores alterou-se de forma dramática, em resposta a fatores ambientais. Como vamos ver, a visão a cores no século XXI sofre reviravoltas perturbadoras. A visão humana a cores está em declínio. Para descobrir porquê, vamos começar por consultar o animal de estimação da família. Anda, Eddie, anda. Lindo menino, vamos. Contrariamente à opinião popular, os cães veem a cores. No entanto, mamíferos como cães e gatos veem menos cores do que os seres humanos. Veem o mundo desta forma, em apenas 2 cores, azul e amarelo. Lindo menino, lindo. Que cão tão querido.
No início, os primeiros mamíferos conseguiam distinguir todas as cores. Mas há cerca de 230 milhões de anos as coisas mudaram. Os cientistas avançaram a hipótese de que, perante uma forte competição por parte de dinossauros e de outros répteis, os mamíferos primitivos tivessem encontrado uma forma de se defender, tornando-se ativos durante a noite. Tiveram de desenvolver uma elevada sensibilidade visual e, nesse processo, podiam perder a visão a cores. Perderam quase toda a visão a cores que os dinossauros possuíam, mas mantiveram uma pequena capacidade: a visão a azul e amarelo. Até nos nossos dias, 65 milhões de anos depois do desaparecimento dos dinossauros, a maioria dos mamíferos ainda vê o mundo dessa forma. Mas não se passa o mesmo com todos os mamíferos. Algo de extraordinário aconteceu no mundo dos primatas. Há cerca de 35 milhões de anos, recuperaram um terceiro fotorreceptor. No caso dos primatas, foi provavelmente um receptor do vermelho ou azul que lhes permite ver 3 grupos diferentes de cores: preto e branco, azul e amarelo e vermelho e verde. Este novo fotopigmento acrescentou outra dimensão à visão a cores, de forma a obter roxos e magentas e as centenas de diferentes tonalidades que os seres humanos e outros primatas atuais veem. A importância da visão a cores completa para os caçadores-recoletores ainda pode ser observada hoje. Os Uli, indígenas das encostas sul da Papua Nova Guiné, dependem das florestas tropicais para sobreviver. A vantagem de ter mais um receptor de cor é que um deles permite reconhecer quando a fruta está madura. Olhar para as florestas e ser capaz de identificar os frutos maduros é uma grande vantagem. This is a fruit. Nem blonem, hongo fora. One plant in green. Na emi no good plalo. Piki mo. Using one plus something. Na narblaya. Em black. Em good pla trulo. Kai game blomi pla. Na emi plus a piki good na kai game. À luz do dia, as bagas pretas que são boas para comer vêem-se facilmente. Mas na luz alaranjada do fim do dia, as bagas verdes venenosas também parecem ser pretas. Felizmente para os Uli, os nossos cérebros evoluíram de forma a reconhecer as cores, mesmo em variadas condições de iluminação. Temos cérebros muito inteligentes. Conseguem extrair a informação correta do mundo que vemos. Talvez por vivermos num mundo em que experienciamos as mesmas coisas por um período largado de tempo. Isso proporciona-nos uma grande constância naquilo que vemos do mundo, mesmo quando os objetos são eliminados de forma diferente. Os nossos maravilhosos cérebros conseguem subtrair e eliminar as alterações devidas à iluminação. A constância de cores é uma competência que evoluiu desde os nossos antepassados e que nos permite uma linguagem de cores consistente. Precisamos de ser capazes de reconhecer as cores sob várias intensidades de luz para que o mundo à nossa volta faça sentido. Esta é a forma primitiva da maçã. É muito semelhante à imagem que os nossos antepassados veriam. Estas maçãs amarelas contra um fundo de folhas verdes iriam ser iguais às maçãs vermelhas contra um fundo de folhas verdes, porque não tinham fotorreceptores para o grupo de cores vermelho-verde. Algumas destas maçãs são exatamente o mesmo tom de verde que as folhas. Claro, essas são as que não devemos comer. A cor diz-nos se a pele do rosto de uma pessoa é saudável ou não. Diz-nos qual, entre os carros no estacionamento, é o nosso, mesmo que haja 10 carros iguais. A cor dá-nos uma forma de reconhecer um objeto baseado nas suas propriedades de superfície. Vou rodar a banana.
A constância de cor é baseada na nossa memória de objetos conhecidos. Neste teste são mostrados dois objetos. Um é um círculo e o outro é uma banana. Quando estão a olhar para o círculo, as pessoas têm de identificar a cor da banana. Não. 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 Sim. Não. 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 Sim. Não. Estamos especialmente interessados em mecanismos de alto nível que podem contribuir para a constância da cor. O facto de reconhecermos determinado objeto pode permitir-nos aceder à nossa memória da sua cor e usar essa memória para nos ajudar a estabilizar essa cor. O teste prossegue. O círculo é substituído pela banana. Sim. 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 Não. Sim. 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 Quando veem o círculo, apenas associam um leque muito limitado de cores, como sendo apropriadas para a banana, porque associam o amarelo à banana. Mas quando lhes mostramos a banana, aceitam um leque muito maior de cores, muitas delas um verde amarelado, porque no mundo natural, a banana tem um leque muito variado de cores. Sim. 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 Isso significa que o formato do objeto afeta a percepção da cor, altera a nossa percepção de cor e pode ajudar-nos a atingir melhor a constância de cor, porque sabemos qual deve ser a cor do objeto. No século XXI, somos inundados por imagens e rodeados de cor como nunca antes. É irónico que, embora saibamos mais sobre o funcionamento da percepção da cor do que em qualquer outro momento, a pressão evolucionária de uma boa visão a cores está em declínio. Para os nossos antepassados, a sobrevivência diária dependia de serem capazes de identificar corretamente a cor dos objetos no ambiente. Hoje em dia, limitamos-nos a ir ao supermercado comprar os alimentos de que necessitamos. A evolução da captação do vermelho e verde sofreu uma reviravolta preocupante na nossa visão. Num mundo cada vez mais colorido, estamos a perder a capacidade de o ver. Uma em cada 200 mulheres ocidentais tem deficiências na visão a cores. Para os homens, é ainda pior. Um em cada 10 homens tem problemas na visão a cores. A necessidade de uma visão a cores bem definida, exata e regular, já não é uma questão de vida ou morte. Dizemos que há um relaxamento da pressão seletiva para uma visão a cores normal. E pensamos assim porque no decurso da evolução humana mais recente tem havido um aumento gradual na proporção de anomalias da visão a cores. Juntem-se um pouco mais. Esta é a família Overton, que vive em Sydney. 3 gerações de homens desta família têm deficiências na visão a cores. Têm um problema com a cor verde. Começou com os meus avós maternos. O meu avô passou o problema pela linha feminina, a minha mãe e os meus tios, e daí passou para mim, o homem, que o passei à minha filha, que, por sua vez, o passou ao seu filho. Olha para esta. Pois é, esta chama-se paixão. Parece-me cor-de-rosa. Sim, rosado ou mesmo castanho. Os Overton estão a pensar redecorar a casa. Como se chama paixão, achei que devia ser cor-de-rosa. Os homens daltónicos juntaram-se para discutir esquemas de cores. O que achas, Jack? Sim, talvez seja roxo. Se tivesse de adivinhar, diria que é roxo, mas parece cinzento. A mim parece-me cinzento. Nasci assim, por isso não consigo explicar, através dos olhos de outra pessoa, o que vejo. Porque o daltonismo é mais comum nos homens do que nas mulheres.
A resposta mais simples é que os genes dos receptores da cor verde e vermelho estão localizados no cromossoma X. As mulheres têm 2 cromossomas X. Por isso, se um tiver o fator anómalo e o outro tiver o fator normal, é este que se manifesta por ser dominante. Os homens têm apenas um cromossoma X e se ele tiver o fator anómalo, não há outro fator para se exprimir. Isto manifesta-se no daltonismo. Lembro-me de um dia estar no trabalho e de ter pegado num limão em vez de uma laranja e de o ter comido. Os meus colegas perguntavam-me se eu gostava de limões e respondi que adorava. Não ia confessar a verdade porque eles não iam compreender. Para compreender o daltonismo, temos de compreender o funcionamento do sistema visual. Para nos apercebermos das radiações eletromagnéticas que os objetos refletem sob a forma de cor, precisamos da íris, para controlar a quantidade de luz que entra no olho, e de uma lente para focar os raios na retina. A retina, na parte de trás do olho, contém células sensíveis à luz chamadas cones e bastonetes. 100 milhões de bastonetes e 5 milhões de cones convertem a luz em impulsos nervosos. Cada cone é sensível a uma parte do espectro visível, que vemos como vermelho, verde ou azul. Mas à noite é outra conversa. Os nossos cones não funcionam com pouca luz. São os bastonetes que nos dão a visão noturna. A parte verdadeiramente incrível da nossa visão a cores é a forma como as imagens formadas na nossa retina são registadas e transmitidas ao cérebro para serem interpretadas. O mundo à nossa volta parece ser tão tangível, mas será mesmo? Quando abrimos os olhos, o mundo parece ser um lugar coerente a 3 dimensões. Vemo-nos como parte do mundo. Quando os primeiros filósofos examinaram e estudaram o olho, viam um pequeno tubo branco que ia da parte de trás do olho até ao cérebro. Pensaram com alguma lógica que a própria luz era levada até ao cérebro e que aí seria formada uma espécie de pequena imagem. No entanto, sabemos hoje que o que acontece é muito mais surpreendente. A imagem do mundo exterior é convertida em pequenos impulsos elétricos que são enviados ao cérebro através do nervo óptico. Não há som, cor ou luz nesta versão transformada do mundo real que é enviada ao cérebro. Os impulsos elétricos chegam ao córtex visual primário, na região posterior do cérebro, que funciona como área de associação na medida em que interpreta os impulsos recebidos das áreas vizinhas a fim de serem analisados. Uma área analisa o movimento da cena. Outra área analisa a cor da cena. E uma outra área analisa a distância dos objetos na cena. Os impulsos provenientes de cada uma destas áreas voltam então para o córtex visual e é aí, nessa região do cérebro, que se forma uma imagem completa. Uma vez que o cérebro é tão fundamental para a percepção da cor, os cientistas e os filósofos continuam a colocar uma questão pertinente. Será que a cor existe realmente fora do cérebro? Será possível vermos num mundo a preto e branco? As cores não existem no mundo exterior. O que chega ao olho são vários tipos de radiação eletromagnética. O professor Semir Zeki é uma figura pioneira dos estudos sobre a área visual do cérebro. Mas foi Isaac Newton quem o disse primeiro.
Newton disse que os raios não têm cor. Não há neles nada a não ser a capacidade e a disposição para suscitar a sensação de uma cor. Vivemos num mundo cheio de cores, mas estas cores pertencem ao cérebro. Não há nada na luz que diz se é vermelho ou verde. É o cérebro que faz isso. O professor Zeki confirmou a noção de que a cor é um produto do cérebro ao trabalhar com pacientes que tinham perdido a visão a cores na sequência de AVCs. Nessas condições, temos de compreender que a retina está intacta e que os sinais chegam ao cérebro, mas já não se dirigem à zona específica onde é gerada a cor. Consequentemente, o paciente vê o mundo em tons de cinzento, mas não a cores. Embora a nossa percepção da cor possa ser um produto do nosso cérebro, os estímulos que desencadeiam essa percepção são um produto da interação das radiações que compõem a luz à nossa volta. Este autocarro parece ser vermelho porque as radiações eletromagnéticas da luz interagem com os pigmentos da tinta. Os pigmentos absorvem os comprimentos de onda de todas as radiações, exceto o do vermelho, que é captado pelo olho e processado no cérebro. O cérebro não é um registro passivo de acontecimentos visuais. É um participante ativo e essencial na produção desses acontecimentos. A visão a cores acrescenta muita informação ao conhecimento físico que podemos obter de um relance numa fração de segundo. É ela que nos guia. Quando se perde, perde-se também uma quantidade significativa de conhecimentos, uma grande quantidade de informação que se torna indisponível. Sendo daltónico, sempre soube que havia 50% de hipóteses de os meus netos também o serem. Houve um acontecimento que mostrou a Dennis Overton a gravidade da questão. Envolveu o seu neto Jacob. Quando ele tinha 10 anos, estávamos a ver um jogo de rugby entre a equipa de Canberra e de Newcastle, uma com camisolas vermelhas e a outra com verdes. Ele perguntou-me por que jogavam com camisolas da mesma cor. Vi logo que tínhamos um problema. Peguei nos gêmeos, eles são gêmeos falsos, e levei-os até ao computador. Fiz o download de alguns testes de daltonismo. O que não é daltónico acertou em todos os números. O Jacob viu todas as cores e acertou em todos. Pensei que algo estava errado. Mandei o primeiro sair do quarto e perguntei ao Jacob o que via. Foi aí que ele admitiu o problema. Até aquele momento, quando admitiu que tinha um problema, não queria contar a ninguém. Disse-me que os outros miúdos iam interpretar isso como um sinal de fraqueza. Este é mesmo difícil. Pois é. Ficamos mesmo frustrados, não é? Possivelmente amarelo. Vou dizer amarelo. Amarelado. Sim, amarelado. A sociedade tem de compreender que há muitos tipos de daltonismo, que é importante tomar consciência deste facto para que a informação contida nos sinais de trânsito e nas páginas de internet possa chegar a todas as pessoas. Ao não usarem as cores certas, estão a deixar de fora parte da comunidade. 1 em cada 10 homens e 1 em cada 200 mulheres têm problemas na visão a cores. Na Austrália, é 1 milhão de pessoas. É quase 1 milhão de australianos, mas como fenómeno global pode afetar quase 200 milhões de pessoas. Com o daltonismo a aumentar, a ciência busca respostas a nível celular. Se pensarmos na estrutura do olho e do cérebro, é quase como se tivéssemos uma câmara de vídeo a funcionar durante 80 anos que nunca precisa de ser limpa e que se auto-repara. No entanto, não conhecemos os seus circuitos básicos. Antes de podermos compreender como reparar o sistema, em caso de mau funcionamento, temos de compreender o seu funcionamento normal. Usando imagens melhoradas de cones da retina, Paul Martin está a analisar a relação entre fotorreceptores do azul, do vermelho e do verde. Se estão ligados à fase seguinte, isso significa que o impulso está a passar, certo? Mas parece que aqui não está e ali também não. Ali está um pouco.
Podemos prever as linhas cruzadas. De outra forma, em que medida o impulso é ou não mantido sem qualquer perturbação e qual o número de obstáculos que terá de enfrentar antes de chegar ao cérebro? Determinar a integridade com que os impulsos relativos à clareza dos sinais de cor que chegam ao cérebro tornou-se possível graças a uma grande descoberta, que estabeleceu a arquitetura fundamental da retina. A descoberta mais importante dos tempos recentes que nos permitiu compreender a percepção da cor é a descoberta do modo como funcionam os diferentes tipos de fotorreceptores nos olhos de seres humanos. Essa descoberta, que utiliza técnicas desenvolvidas no estudo das estrelas, tornou-se num poderoso telescópio óptico da retina. Heidi, vamos ver a imagem do olho. Se tivermos um bom número de imagens, podemos classificar de forma mais adequada os cones da retina. Pronto? Excelente imagem. Desde o trabalho de Thomas Young, no início do século XIX, que sabemos que há 3 tipos fotorreceptores para a cor na retina. Mas o que não sabíamos é como é que esses 3 tipos de células se distribuem no mosaico da retina. Gostava de melhorar estas imagens para podermos classificar melhor os cones da retina. As fotografias inovadoras de David Williams revelam pela primeira vez o facto significativo de que o mosaico da retina é semelhante às impressões digitais. Não há 2 iguais. Todas as retinas são diferentes. Na estimativa da cor de um objeto, o cérebro tem em conta o seu próprio mosaico para aprender corretamente a cor. As imagens coloridas mostram que algumas retinas têm mais cones vermelhos do que azuis. Outros têm mais verde do que vermelho. Mas os testes revelam que, independentemente da constituição de cada retina, os nossos cérebros evoluíram para poderem adaptar-se. O resultado é que todos vemos a cor da mesma forma. A nossa experiência de percepção é interna e inalterável. Não podemos ter a certeza de que todos vemos a mesma coisa. No entanto, apesar das grandes diferenças que existem entre os mosaicos de fotorreceptores de cada pessoa, todos parecem experienciar a cor da mesma forma. Isso significa que se lhes pedirmos para definir que comprimento de onda de luz está exatamente entre o vermelho e o verde, ou seja, o amarelo, todos escolhem o mesmo comprimento de onda com diferenças mínimas. Há uma concordância entre as pessoas. Pensamos que isso não é determinado pela experiência cultural. Pensamos que é ditado pela forma como estamos expostos ao ambiente que nos rodeia. Compreendemos agora o funcionamento da primeira fase desta grande máquina. Sabemos que não há só 3 tipos diferentes de fotorreceptores para a cor, mas também conhecemos o seu funcionamento. Isto permite-nos compreender melhor a forma como os impulsos nervosos são combinados e interpretados nas etapas seguintes e como isso nos dá a percepção da cor. A identificação do mosaico da retina deu origem a oportunidades únicas de lidar com deficiências da visão a cores. E até mesmo abre o caminho para a cura do daltonismo. Estes macacos esquilos são muito importantes para as pessoas com deficiências na percepção das cores. Têm muito em comum com os humanos. A maioria das fêmeas tem uma visão a cores completa ou tricromática. No entanto, os machos são dicromáticos. Evoluíram de forma a depender dos canais de cor azul, amarelo, e não reconhecem as cores vermelho e verde. Como ele tem visão a cores azul-amarelo desde o nascimento, Jane Knights e a esposa Maureen, geneticista, colaboram num grande projeto em que utilizam macacos esquilos. Estão à procura da cura para o daltonismo. se tivermos um animal ou uma pessoa dicromática que não vêem as cores verde e vermelha, apenas azuis e amarelos, talvez possamos acrescentar esse pigmento visual que não têm. Poderíamos aproveitar algo que já lá está e obter a visão a cores completa que as pessoas tricromáticas têm.
Corre toda a gama de saturações. O casal Knight tem de determinar o grau de deficiência do macaco. Este é colocado perante um ecrã de toque que apresenta uma série de cores. Ele aprende a tocar no ecrã quando se apercebe de uma alteração na cor do padrão. Quando acerta, é recompensado com uma gota de sumo de uva numa das tigelas à sua frente. Quando erra, ouve-se uma buzina. Ele está a portar-se muito bem com os azuis e amarelos, como sempre. Vamos testá-lo com os vermelhos e verdes. Depois de mais de um ano de testes, Jay Knight e a sua equipa confirmaram a herança genética do macaco, uma incapacidade para ver a cor vermelha. Se de alguma forma pudéssemos colocar o gene em falta nas células do olho, ele poderia criar o pigmento visual que não temos. Se o sistema nervoso tem algo que pode aproveitar para extrair informação do novo fotopigmento, poderíamos instantaneamente passar de daltónicos a ter uma visão a cores completa. Vão ser 3 injeções, não é? Sim. Vou colocar uma cânula sob o bastonete e estamos prontos. Acho que está dilatado. A anestesia já teve efeito. Estou quase pronta. Pronto? Cá vamos? Já está? A terapia genética é natural para o olho porque é um circuito fechado. Acho que a primeira injeção vai ser aqui. Podemos criar uma solução com esse gene, injetá-la no olho e é absorvida por um subconjunto de células que lhes dá o pigmento visual em falta. O sistema nervoso pode passar a ter uma nova percepção das cores. Vamos colocar 20 microlitros. Está bem, injeta. Já está? Está bem. 1, 2, 3. Neste processo, os pigmentos dos cones humanos sensíveis a comprimentos de onda vermelhos são colocados dentro de um vírus de laboratório e injetados nos olhos do macaco. O objetivo é que uma parte dos cones sensíveis ao verde seja transformado pelo vírus e se torne sensível ao vermelho. Perfeito. Ele está com bom aspecto. Apenas temos de esperar algumas semanas. Ele está ótimo. Torna-se claro que a experiência funcionou. O animal consegue distinguir o vermelho. Ele está a dar-se mesmo bem. Olhem para isto. Vou mudar. Está bem. Estamos muito contentes porque muita gente pensava que não íamos conseguir, que era impossível transformar o sistema visual de um adulto, acrescentando-lhe algo que não possuía de nascença para passar a beneficiar de uma visão completa das cores. Não só funciona, como parece dar aos animais visão a cores completa. Desde o momento em que o novo pigmento visual é introduzido, eles parecem ter um sentido instantâneo da nova cor. Mal posso esperar para testar isto em seres humanos para que possam acordar um dia e ver o mundo tal como todos os outros o veem. This is what the world looks like to the rest of everyone else. Isto pode ser apenas o princípio. Novas tecnologias podem permitir-nos conceber percepções de cor para lá da região visível do espectro. Quando percebemos que ao acrescentar mais um pigmento visual não estamos apenas a acrescentar mais uma cor, mas sim uma nova dimensão de visão, isso abre um novo mundo de possibilidades que as pessoas não tinham imaginado.
Talvez venha mesmo a proporcionar imagens e sensações até agora vedadas aos seres humanos. Não seria ótimo se pudéssemos ver a infravermelhos e ultravioletas? Sabemos que é possível ver o mundo de um modo que nós não conseguimos ver. Vimos como a luz pode colorir o céu e o mundo que existe sob ele, mas apenas aparentemente, se estivermos lá para o ver. A cor está nos olhos e no cérebro das pessoas, e é uma sensação que herdamos ao longo de milhões de anos de evolução. A cor é um código que expressa emoções e que caracteriza a nossa psicologia. Ao mesmo tempo, é um código que inspira a identidade e a integração culturais. Quanto mais eficazmente uma cultura utilizar o código, seja ela ocidental ou oriental, antiga ou moderna, mais duradoura se torna essa cultura. Através do tempo, a chegada de novas tecnologias criou cores novas e permanentes. A forma como criamos essas cores é o tema do próximo episódio. Tradução e locução: Dialetos. O Odisseia convida-o a conhecer 10 dos destinos mais fantásticos e fascinantes da Terra em Paraísos Verdes, já a seguir no Odisseia.